Bom dia para todos que estão acompanhando. Vou comentar rapidamente dois exemplos de aplicação do modelo Century, aqui, especificamente aqui no Mato Grosso do Sul, uma para a área de Cerrado e uma para a área de Pantanal. Né? Vou tentar não ser repetitivo em função do que já foi comentado. Né? O Century, como já foi dito, é um modelo de ecossistema, né? Onde ele trabalha ou ele modela, simula, né? Matéria orgânica do solo, produção vegetal, dinâmica hidrológica e os ciclos de nutrientes. Né? Ele foi desenvolvido lá na década de 80, né? Pensando em fornecer uma representação adequada, né? A representação de processos de transferência material, que são os ciclos biogeoquímicos, né? Em diferentes sistemas de produção ou ecossistemas. Né? A matéria orgânica do solo ele foi tomada como foco do modelo, né? Porque a matéria orgânica do solo funciona como uma integradora de todos os processos que estão acontecendo no ecossistema. Né? E as respostas a mudanças ambientais elas se refletem bastante na matéria orgânica. O trabalho do Parton, de 87, que é onde ele fez a descrição do modelo, o trabalho eu estava dando uma olhada semana passada, acho que tem perto de 6.000 citações no Web of Science. Então, é um modelo que foi tomado como padrão e inspirador de muitos trabalhos feitos a partir da publicação, a partir da divulgação pelo pessoal da Universidade de Colorado. Aqui é um esquema básico dele, né? Onde você tem a produção de biomassa vegetal, né? Onde a partir de um potencial de produção primária líquida, né? Que você define lá dentro do modelo, isso é modulado por precipitação e temperatura, e esse carbono absorvido é distribuído, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? Mas principalmente carbono, é distribuído nas diferentes partes da planta. Isso aí vai gerar um material morto que vai ser reciclado. Né? Lá no solo, né, você tem basicamente três frações definidas, né? Passiva, lenta e ativa, com diferentes tempos de residência, tempos de reciclagem, né? E essa reciclagem, por sua vez, está condicionada, né, no fator de decomposição, que é modulado por temperatura e água no solo. Né? E daí liberando nutrientes, tornando nutrientes disponíveis, e isso daí sendo reciclado de novo para interagir lá com a produção da biomassa. Né? O modelo, né, basicamente trabalha com valores mensais de temperatura e precipitação, propriedades de solo, né, facilmente definidas, basicamente a granometria, né? A produção de biomassa vegetal controlada por temperatura, água e disponibilidade de nutrientes, e as práticas de manejo do solo modificam os processos do ecossistema. Isso daí é configurado lá dentro do modelo. Né? E também você tem processos hidrológicos de entrada e saída representados, que tem um esquema de balanço hídrico, né? uma metodologia de balanço hídrico, uma rotina de balanço hídrico sendo calculada lá dentro do modelo mês a mês. Né? A métrica do modelo é metro quadrado, né, área. Solo trabalha na camada superficial, 0,20 centímetros. As saídas que você recebe dele nas simulações são mensais. Né? Requerimento mínimo de dados, você tem valores médios mensais, de precipitação e temperatura, composição granométrica, os conteúdos de lignina e nitrogênio da biomassa vegetal.
a relação entre lignina e nitrogênio desse material vegetal que vai ser produzido, né, e ser colocado, ser alocado no solo, delimita também, modula as taxas de decomposição, né? Você precisa ter uma estimativa das entradas de nitrogênio no sistema, sejam elas originadas de fixação biológica de nitrogênio livre, né, de vida livre, são aqueles micro-organismos que estão lá independentes no solo, e também, muito importante, deposição atmosférica. Tem uns trabalhos um trabalho do Carlos Eduardo Serri, que foi feito junto com o pessoal do Colorado, onde ele precisou fazer uma alteração nas parametrização do modelo, justamente para pegar e trabalhar melhor com essa questão da deposição atmosférica, para condições do Brasil, né? E se você, inicialmente, você pegar e ter esses estoques iniciais no solo, ou, o que é mais comumente feito, o Alexandre comentou, os valores são obtidos a partir de uma simulação inicial de equilíbrio. Isso daí você pega e põe para rodar o programa, a simulação por 3.000, 4.000 anos, na configuração, com a configuração da vegetação nativa básica feita, e isso daí te gera, ao longo do tempo, um valor de equilíbrio, que é o que você vai ser adotado como valores iniciais desses estoques de carbono e nitrogênio no solo. O primeiro exemplo de aplicação, um projeto de longa duração lá na Embrapa Pecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e a principal fonte dos dados que a gente utilizou nesses trabalhos foram relatórios de um projeto que foi conduzido lá no início dos anos 2000, né, até a metade dos anos 2000. Modelagem de matemática e simulação dinâmica da matéria orgânica do solo no sistema plantio direto. O experimento começou em 1995, né? O solo é um latossolo vermelho de estrofé, bastante argiloso, tem 74 gramas por quilo de argila. Ele foi implantado, o experimento, numa área desmatada em 1975, né? Que após a derrubada da vegetação nativa foi cultivada com a sucessão solo por 20 anos. E depois, na implementação do experimento, eles foram testados, né, estão sendo testados, o experimento está lá até hoje, né, 4 sistemas de produção: a pastagem permanente braquiária, culturas anuais em plantio convencional, né, a mesma rotação soja-trigo, e 2 sistemas envolvendo plantio direto. Seria uma sucessão nabo, milho, aveia, soja, trigo, soja, e uma segunda, um segundo sistema para rotação soja, aveia, braquiária. E tendo uma área de vegetação nativa próxima da área experimental como área de controle, né? E no caso, vegetação nativa é uma área, seria uma vegetação de transição entre floresta sendo umedecido e cerrado sendo restrito. Nas simulações, a gente pegou e utilizou, isso é uma publicação que tem disponível lá no site do Century, né? É um workbook, onde você tem um passo a passo com as tabelas que você vai preenchendo com os parâmetros que você vai ter que pegar e estar inserindo nas suas simulações. Facilita um pouco o trabalho, né? Visto que o programa em si é uma interface de DOS, você não tem uma interface gráfica onde você possa estar trabalhando, por exemplo, com uma planilha para fazer essa inserção, né? Inicialmente, a gente fez uma simulação de equilíbrio, né? Inicialização do modelo, cerrado nativo durante 5.000 anos. Nessa simulação de equilíbrio, a gente usou os valores de normal climatológica, calculada pelo INMET, né? 1960 e 1990. E uma coisa muito importante, que isso aqui também foi uma dica do Carlos Doado, né? Do Serri, a necessidade de você pegar sempre, quando você vai fazer essa simulação de equilíbrio,
você estabelecer um ciclo da vegetação, porque aquela floresta que você, aquela vegetação nativa que você está simulando lá para atingir o equilíbrio, ela não cresce indefinidamente, ela tem ciclos de renovação, né? No caso aqui dessa área de cerrado, a gente adotou um ciclo de vegetação de 100 anos, quer dizer, a cada 100 anos, em tese, essa vegetação seria renovada. Seria como se você derrubasse ela, cortasse ela e deixasse todo o material vegetal sobre o solo, entrando em processo de decomposição e crescesse uma nova vegetação, né? Isso é uma coisa muito importante para ser levada em consideração quando você faz essa inicialização do modelo por simulação de equilíbrio. Depois, a partir dos valores de equilíbrio, né, nós fizemos uma simulação que eu chamei de simulação de base, que é aqueles 20 anos onde foi convertido para agricultura e plantio convencional, né, e depois a simulação do experimento em si. Lembrando que também estabelecendo a fertilização e manutenção em toda a área, à base de 300 quilos por hectare ano de NPK, né, 0,20-20. Dependendo da cultura, você tinha uma adubação de nitrogênio por cobertura. E nessa condição, os dados climáticos foram os dados da estação local lá dentro da Embrapa, com os dados reais, né, durante a condução do experimento. No início do trabalho, né, a gente pegando e fazendo a simulação de equilíbrio, né, a coisa não estava funcionando muito bem. A saída do Century estava nos dando um estoque total de carbono de 117 toneladas por hectare, né? E os valores medidos na nossa área controle estavam em torno de 70 toneladas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente chegou à conclusão, isso eu e um ex-colega da Embrapa, o Renato Rosco, depois de quebrar a cabeça em cima de código-fonte e workflow do modelo, né, chegamos à conclusão que um possível problema estaria nessa taxa desse coeficiente de partição do carbono que sai da fração ativa, né? E todo carbono que entra na fração ativa, parte vai para lenta, parte vai para passiva, parte se você tem liberação de nutrientes. Isso aqui tem uma perda, uma saída de CO2, né? E o problema que a gente encontrou, ou indicou que seria esse coeficiente de partição, o coeficiente, a partição do CO2 saindo, não estava dando esse valor incorreto, né? A equação original que você tem seria essa fração da ativa decomposta que vira CO2, né? Seria regida por essa equação. E a gente fez alguns estudos, né? E modificamos o valor de 0,17 para 0,39, que seria o intercepto, né? Isso lá dentro da configuração do modelo são as variáveis P1CO2A e P1CO2B do arquivo fix.100, né? O que isso quer dizer? Na hora que você variava os valores do intercepto, né, essa linha tracejada em vermelho são o estoque da área nativa, que é observado em campo, né, em torno de 70 toneladas. Variando declividade, você não teve alteração. Variando o valor do intercepto, você teve uma alteração, né, nos valores de estoque gerados, né? E esse valor que cruzava
o estoque a linha de 70 toneladas, é o valor de 0,39 que a gente utilizou, né, fez a alteração. Mas isso lá para um solo argiloso, né? Então, para não ser tentando assim minimizar a ação aleatória, não, vamos ajustar para os nossos dados, especificamente para a situação que a gente está querendo estudar. O Renato tinha os dados de um outro experimento em Glória do Dourados, com uma condição diametralmente oposta, um solo arenoso, né? E daí fizemos a mesma simulação de equilíbrio, né? Usando a equação original e usando a equação modificada, né? E nessa condição oposta ao do experimento lá de Dourados, o valor modificado também foi o que melhor chegou, melhor representou o valor observado em campo que a gente tinha para a condição de um solo arenoso, uma área de vegetação nativa de cerrado, né, em solo arenoso. Então, que mostrou, em parte, né, que, vamos dizer, o chute estava, a gente estava fazendo um bom chute, né? Era uma aposta bem razoável em você pegar e manter, fazer essa alteração lá dentro do código do centro, né? Vamos passar aqui. Isso daqui eu tenho aqui, ó, carbono medido, né? O carbono simulado, né? Modelado, e as diferenças, né? Isso aqui o ano base seria 2007 aqui, ano base de saída, né? E aparentemente funcionou ok, né? Isso aqui é uma análise estatística da saída do modelo, né? Onde você tem um coeficiente de correlação dentro das condições que estão colocadas na simulação, no ponto 96, né? E sem erros significantes entre valores medidos e simulados, né? Isso aqui é a saída de uma planilha que foi publicada pelo Smith et al. Depois, assim, se tiver interesse, quem não conhecer, se tiver interesse, eu posso pegar e disponibilizar, que eu não sei se ela se consegue ser encontrada de novo ainda na internet, né? Mas é uma ferramenta muito interessante para você pegar e ter uma estatística em cima dos dados simulados e medidos em campo. Esse aqui é o gráfico da simulação, né? Você tem aqui os valores iniciais, você tem a alteração do plantio convencional, né, com desmatamento e 20 anos de plantio convencional, levando a uma perda grande de estoque, né? Aí o início do experimento, né? E, assim, a coisa interessante que se mostra, assim, os tratamentos onde você tem a presença de pastagem, né? Mostram um potencial maior de recomposição dos estoques, né? O segundo exemplo é a utilização do centro em condição de Pantanal, né? Um projeto grande que a gente tinha dentro do projeto da Embrapa, né? Sobre modelagem, simulação de carbono, impacto de mudanças globais. A equipe lá, fizemos um esforço para a utilização do centro em condição de Pantanal, né? Pantanal, basicamente, a exploração econômica é pecuária, então todas essas unidades de paisagem, em maior ou menor proporção, você tem o componente herbáceo aqui que funciona como fonte de alimento para o rebanho, né? Mas o que acontece é que, no sentido aqui de baía, né, que seria corpo d'água, essas porções mais altas do terreno, né, na paisagem, você tem também um gradiente de inundação, né? Então, essas três últimas porções aqui você tem a baía, essas duas primeiras porções aqui, são áreas de pastagem que inundam muito.
dependendo do ano, né? Aqui seria um campo cerrado, uma coisa similar ao campo cerrado do bioma cerrado, né? Onde você tem vegetação arbórea, arbustiva e um extrato herbáceo, e você tem essa parte mais alta, mas somente o extrato arbóreo, né? O que aconteceu? Isso aqui é uma foto, né, daquela sequência, né, onde tem árvore, são áreas não inundáveis, onde tem árvores esparsas, são campos que inundam muito raramente, né, seria um campo cerrado. E acontece no Pantanal essa situação. Você tem aqui, ó, Pantanal na cheia, né, e o Pantanal na seca. No caso eu tentei pegar e trabalhar com a simulação no centro dessas áreas de pastagens de áreas mais baixas, né? E o modelo não funcionou por conta dessa dinâmica hídrica aqui, né? O próprio Parton, em pessoa, né? Treinamento que eu fui fazer lá na Universidade de Colorado, o Alexandre, inclusive, estava junto também na época, ele falou, Fernando, isso daí os modelos não vai conseguir resolver. Que eu precisaria estar representada essa dinâmica hídrica, né? Que você tem aqui áreas que pegam água, recebem água de fora, você tem áreas que, na realidade, você não recebe água de fora, é o lençol freático que pega e sai na superfície do solo. Então, esse tipo de dinâmica o Century não trabalha e dificilmente trabalharia. Apesar de, nas configurações, se olhar no manual dele, você tem alguns parâmetros que você pode estar configurando situações de anaerobiose, né? Quando você tem uma situação de anaerobiose, né, você altera as taxas de decomposição, o ritmo de decomposição de matéria orgânica, né? Mas não é o caso, eu não teria para essas áreas a dinâmica ideológica representada no modelo. E é uma coisa que ainda eu não tenho isso daí modelado, essa dinâmica ideológica, né? O que aconteceu, então? A área que a gente usou o Century, essas áreas aqui mais altas, florestadas, não inundáveis, né? Existe uma prática no Pantanal de se trocar, de fazer uma mudança de uso, né, nessa vegetação e colocar-se principalmente braquiárias, onde você aumenta a disponibilidade de forragem para o gado e nas áreas mais críticas, né? Onde você, por exemplo, nas áreas de alta inundação, você não tem forrageira, esse gato vai consumir essa forrageira. Então, essas áreas são desmatadas, né? E são colocadas plantada a braquiária, né? A gente tinha uma área lá uma área que foi uma área de pastagem com áreas de até 21 anos de implantação, né? E trabalhamos com a modelagem dessa alteração, né? Aqui são os variáveis específicas do local que a gente precisou colocar, né? Taxa de posição de nitrogênio de atmosfera, taxificação biológica de nitrogênio de vida livre, né? Aquele fração do carbono ativo, uma alteração na equação que foi desenvolvida lá em Dourados, né? E também o potencial de produção máxima de biomassa, que é outra coisa que você precisa pegar e está alterando dentro do modelo, né? Que é assim, a produção máxima que aquela vegetação, aquela espécie vegetal que você está simulando no modelo pode atingir, que daí vai ser modulada, isso aqui vai ser modulado em função de nutrientes, precipitação e temperatura, né? Lá dentro do modelo. Nessa situação, eu tinha assim áreas, minha área mais antiga, no ano que foi feito, tomada esses dados, né, coletado esses dados, eu tinha uma área de 20 anos, uma área de 10 anos, uma área de 6 anos e o cerrado natural, né? O modelo funcionou razoavelmente bem. O Century funcionou bem.
você não teve diferenças significativas entre observado e simulado. Quer dizer, então, o centro para situação de áreas de sequeiro, né, que não tem essa questão da inundação da água interagindo na dinâmica do sistema, ele funcionou bem de novo, né? Uma coisa interessante, assim, revisitando essa área mais antiga aí, uns 3, 4 anos depois, a gente fez uma amostragem de solos até 1 metro, isso aí num outro projeto, né? Coisa que chamou atenção, assim, você tem o centro, ele está olhando aqui, ó, eu tenho esse meu dado aqui é 0,30 centímetros, seria basicamente o que o centro ele simula, que é esse solo superficial, né? Aqui eu tenho um valor integrado de 40 a 100 centímetros, o valor total, né? O que aconteceu? Hora que você olha para profundidades maiores, né? Aqui eu tenho uma diferença significativa que está me falando que a hora que eu tiro o cerrado e coloco pastagem, você tem uma perda significativa de estoque de carbono. É o que está falando aqui, a estatística dos dados medidos em campo, né? A hora que eu olho essa camada abaixo dessa subsuperficial, né, eu tenho o quê? A pastagem, ela acumulou ao longo do tempo mais carbono do que na área de cerrado. E isso tem uma diferença significativa, né? Na hora que você integra esses dois, você não tem diferença significativa na hora que você olha a camada de 1 metro, esse primeiro 1 metro de solo. Então, o problema aí está colocado um problema, porque você pode pegar, trabalhar com esse dado superficial. Você pode pegar e rodar a sua simulação no centro, né? Você pegar e chegar num resultado ok, né? Resultado tudo bem, estatisticamente ok, mas para o sistema que você está estudando, para o ecossistema que você está lá olhando, você tem um desvio de olhar, né? Não é bem assim. Eu poderia, assim, olhando só, e ficando especificamente com esse carbono especial, falar, ó, não use, no caso do Pantanal, né? Não entre, não troque por pastagem cultivada, porque isso aí vai te levar a uma perda de carbono de solo, né? Que na realidade não está acontecendo. Então, assim, é um problema assim, uma questão a ser olhada, ser enfrentada aí no futuro, né? A questão da modelagem. Eu não sei se o Balioni está online, mas eu roubei uma frase que ele de vez em quando usava, né? Que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, né? A gente sempre tem que lembrar que a modelagem ela é uma ferramenta poderosa para te auxiliar na compreensão das coisas, mas ela não é, que nem o Alexandre falou, não é mãe. O Alexandre não, o Tony Cruz falou, não é mãe de nada, né? Não é assim a previsão, você trabalha com probabilidades. A sua previsão está ok ou não, né? Bom, rapidamente, Alexandre, quanto tempo eu tenho? Ou já acabou? 1 minuto. Alexandre? Oi? 1 minuto. Ok. Desafio e limitações, passar muito rapidamente, né? Isso daí não é uma limitação só do centro, é a limitação praticamente todos os modelos que a gente utiliza hoje em dia. Você não tem uma correspondência entre o que você está modelando e uma medida em campo. Quer dizer, você pegar e, não, é muito importante eu pegar e saber como é que está, por exemplo, questões de sequestro de carbono, você pegar e ter um aumento do carbono estável, né? O modelo pode te dar dando a saída que está ok, o carbono total está ok, a saída bate com o que você tem no campo, mas você não consegue pegar e entrar a fundo no estudo nas frações que o modelo está te
se passando, né? Isso basicamente porque isso daqui é um resumo do Century. O Century, quando foi criado, ele foi definido frações que têm um senso biológico, você tem um senso biológico disso daqui, diferenças de composição e tempos de permanência, mas você não tem a correspondência no laboratório, né? Para você pegar e estar medindo isso em campo. Outra coisa, isso daqui, em função do que a gente observou lá no experimento Dourado, da alteração que foi feita na equação de partição de CO2, né? De CO2 oriundo de decomposição, é que as taxas de composição da matéria orgânica do solo são determinadas principalmente pela facilidade de acesso das exoenzimas e não pela recalcitrância do substrato, né? Traduzido em proteção física. Isso tem vários trabalhos nos últimos 10, 15 anos que têm demonstrado isso, né? Na realidade, você, assim, pensar no solo como um modelo tridimensional, né? Onde você tem diferentes coisas que se juntam e formam o solo, diferentes tipos de agregados, com diferentes tamanhos, com diferentes conformações. Quer dizer, isso aqui é o que vai pegar e te determinar o acesso à microbiota, né, do solo, ao material que ela quer decompor, né? Isso aqui tem um trabalho de tese desse pesquisador, Saran Sorri, ele era de Rothamsted, né? Esse daqui é um trabalho oriundo da tese de doutorado dele, onde, a partir de um esquema de fracionamento físico de solo, né, baseado em granulometria e densidade, né, ele pegou e propôs um modelo, né, que está representado, onde você tem a perfeita correspondência entre frações medidas no solo, né, no campo, com os compartimentos do modelo, né? Infelizmente, eu não sei porque o pesquisador não avançou nesse modelo. O modelo que ele deu era SOMA, SOMA, e não avançou. Inclusive, acho que não chegou nem a ser publicado os trabalhos da tese dele, esse trabalho da tese do modelo dele. De repente, seria um ponto de partida para quem quisesse enfrentar esse desafio, né? Só passando aqui, isso daqui é outra coisa. Você tem o centro aqui com os compartimentos definidos funcionalmente, né? E, na realidade, lá no seu solo, você tem uma coisa mais parecida com isso aqui, onde todas as reações que você tem aqui são mediadas por atividade biológica, né? Seja diretamente pelas células, seja pelas enzimas, endoenzimas, exoenzimas, né? Eu acho que se a gente está querendo avançar mais na compreensão, provavelmente não vai fazer um esforço e partir para um modelo que seja desse estilo aqui, onde eventualmente a gente pegue e tenha essa atividade biológica seja implementada, esteja visível para o usuário do modelo, para o entendimento do que está acontecendo no teu sistema, né? Terminando já, né? E outro desafio, né? Demanda por informações de estoques em profundidade. Isso hoje, quando você está pensando em crédito de carbono, em falar em sequestro de carbono, não vai dar para ficar trabalhando só com carbono superficial, só com solo superficial. Você precisa pegar e estar olhando em profundidades maiores. E uma outra questão que também não tem sido esse conceito tem sido discutido, acho que principalmente a partir de 2005, em alguns trabalhos, mas também não está implementado em nenhum modelo, né? Que assim, o solo ele não sequestra carbono indefinidamente, né? Você tem um parâmetro que seria a saturação em carbono.
Tem uma tese de doutorado de um orientado esqueci o nome do pesquisador lá do Colorado, que o modelo chama Saturno, que também foi desenvolvido na tese do doutorado. Ele contempla essa questão dessa medida de saturação de carbono, né, como um ponto de corte do quanto o carbono do solo pode sequestrar, mas também não foi publicado em paper, está só na tese. Conclusões. O modelo centro ele mostrou uma boa adaptabilidade aos sistemas estudados, né? Para o cerrado, as condições estudadas, sistemas que envolvem o uso de pastagens perenes e são as pastagens, o que chamou de LP, né? Tem maior potencial de manutenção e recuperação de estoques de carbono. A necessidade de você pegar e modificar o modelo ou criar do zero um modelo que contemple questões de solos tropicais, né? Proteção física da matéria orgânica, mineralogia dos nossos solos são completamente diferentes dos solos de clima temperado, países de clima temperado. Essas argilas de 1 para 1, né? Caulinita, os óxidos de dióxido de ferro e alumínio, tem carga variável em função do pH, então essas coisas todas vão estar interagindo nessa questão da proteção física da matéria orgânica. E, de novo, né, só frisando, existe a demanda das informações da matéria orgânica em profundidades maiores, né? Eu gosto sempre de acabar com essa figurinha, as falas sobre modelagem. Essa figura aqui está num livro, o volume 1 do Soil Biochemistry, lá da década de 60, né? Foi em 62, acho. Já se vão 50 anos, né? E a gente continua tendo mais perguntas do que respostas, né? Tem um longo caminho ainda para pegar e definir. Definir, você pegar e ter um conhecimento seguro desse processo no solo, né?